Eu queria que a mídia colocasse o tema da EBD, por favor. Podem ir, meninos. Obrigada, valeu. Vocês são muito ungidos, viu? Muito mesmo. Eu quero que coloque, por favor. Parabéns aos que não tiveram medo da chuva, amém, irmãos? Os nossos irmãos da igreja primitiva não tinham medo de leão. Os de hoje têm medo de chuva. Uau, imagine se soltassem leões na rua. Acho que o povo não congregaria. Porque a chuva espanta, né? A gente está aqui. Não estou criticando quem não veio, sabe, irmãos? É porque a gente está acostumado com muito comodidade. Se não está cômodo, se vai molhar meu sapato, vai ficar ruim, eu vou ficar em casa. Amanhã eu ouço no YouTube. A gente não vai colocar mais nunca culto ao vivo nessa igreja para o povo ficar em casa. Só se bater outra coisa aí fora, não sei. Mas culto é para ser presencial na casa do Senhor. E ponto final. Amém, irmãos? Ô, glória. Então, o nosso tema da escola bíblica, a equipe vai colocar para nós aqui. Eu amo escola bíblica, irmãos. Olha, eu estudo, eu oro, eu me arrumo. Como se eu estivesse pregando para uma multidão num estágio com 50 mil pessoas. E eu sei que um dia pode ser que eu pregue para esse povo todo. Mas eu estou lá e agora aqui, como eu estou aqui com vocês, a mesma excelência, o mesmo amor e o mesmo prazer, o mesmo temor de estudar a palavra e preparar esse estudo para vocês. Eu fiz alguns estudos, compartilhei com o pastor, a gente compartilhou a palavra. Tem muita coisa no nosso coração para essas escolas bíblicas. Eu, a princípio, quando Deus falou para ele o tema, eu disse, Senhor, o que eu vou exatamente falar? E quando a gente estuda sobre, o tema é saúde divina, para quem não sabe, a equipe está ali se mobilizando. Gente, eu quero falar uma coisa, quando as coisas demoram de chegar aqui, é porque a gente está com um equipamento que ele não é tão adequado. É um equipamento que está, pela graça do Senhor, com em pedaços assim, destruído, e nós estamos fazendo um milagre. Então, quando uma imagem aparece aqui, toda vez a partir de hoje, dê um glória a Deus, porque foi um milagre. Então, porque a gente não está com uma coisa ali que, sabe? Eles estão fazendo o melhor, não são os meninos. Gente, a nossa equipe de mídia é maravilhosa. Nós temos voluntários, irmãos. Palmas mesmo para eles. Eles são ungidos, eles fazem o melhor. Eles não são da área, eles não têm treinamento na área, mas eles fazem o melhor com o que a gente tem. Imagina quando esse equipamento ficar 100%. Vai ser poder de Deus. A gente vai transmitir até para Marte os nossos cultos, amém? Enquanto não chega lá, a gente vai se virando com o que a gente tem, dando glória a Deus. E tomara que os slides passem, amém, Senhor, glórias. E quando veio saúde divina no coração do pastor, a gente está acostumado, veja bem, presta bastante atenção. Quem quiser começar a anotar, tem um subtema aqui, dentro do tema que é saúde divina, que a gente vai falar nesse mês, tem um tema dentro desse tema que a gente hoje vai focar, as outras lições a gente vai ver outras coisas, mas para hoje, eu queria falar um pouco para vocês, e nós vamos ver na palavra, sobre saúde preventiva, certo? Saúde preventiva. Essa palavra preventiva é prevenir, é se antecipar, não é uma mentalidade que a gente, de um modo geral, tem, brasileiro mesmo, o povo, de um modo geral, não tem uma mente preventiva. Então, quando eu estava orando e meditando sobre essa palavra saúde, gente, até no latim, no grego, no hebraico, na nossa língua mesmo portuguesa, a palavra saúde, ela fala de bem-estar pleno. Ela fala de qualidade de vida. Saúde fala de um estado de sossego. É muito interessante. Em todas essas línguas, saúde ela tem essa conotação de uma vida sossegada, tranquila, suprida. Então, não é só a saúde no que diz respeito ao corpo físico. E a gente vai ver na palavra, eu queria que... Pode deixar a imagem, por favor? Não está aqui no meu estudo, mas eu quero que você abra, por favor, em 1 Tessalonicenses 5:23. Essa escritura veio quando a gente estava no louvor. Daí eu quero começar com essa escritura. A gente vai chegar num lugar bem bom até o final, tá bom? 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui. Veja. Se você quiser colocar o versículo, pode tirar a imagem e colocar, por favor, se der, tá? Está escrito. 1 Tessalonicenses 5:23. Vocês chegaram lá?
Está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Se na sua Bíblia escrita de papel não está grifado ainda em tudo, grifa aí, em tudo. E o que é esse tudo que o apóstolo Paulo fala? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eles devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa escritura, ela é maravilhosa. Essa escritura, ela fala que Deus, ele tem interesse que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam conservados, sejam preservados, sejam cuidados. Existem extremos no corpo de Cristo. Por exemplo, Samuel, quando eu converti, você não era nascido? No tempo que eu converti, por exemplo, lá em 1992, se falasse em, por exemplo, um crente que vai para a academia, né? Vamos para a academia fazer uma atividade física. Isso é vaidade, é coisa do mundo, está repreendido. Essa irmã estava na vaidade e era taxado de alguém que estava, né, fazendo algo que desagradava a Deus, que a academia era sinônimo de vaidade. Aí tem um outro extremo no corpo de Cristo, depois que a palavra da fé ela chegou para nós, que foi para o outro extremo, é o culto ao corpo. É um exagero de cuidado com o corpo, é uma intenção de cuidar que ela extrapola aquele limite que nos coloca até na santidade. Porque as meninas malham para mostrar peito. As meninas malham para mostrar a barriga. Meninas crentes. Então, esse é um outro extremo de um excesso que também não é bíblico. E enquanto o culto ao corpo ele é tão praticado, a oração e as práticas espirituais são deixadas de lado. Esse é o outro extremo. Então, nem culto ao corpo, nem desprezo ao corpo são bíblicos. Amém? Eu amo ensinar a palavra. Eu amo tanto ensinar a palavra. Poxa, eu nasci para ensinar a palavra. Eu amo ensinar a palavra. Eu me sinto tão gigante. Eu quis falar isso agora. Porque vocês ficam prestando atenção. E eu estou sendo útil. Eu amo ensinar a palavra. Então, nenhum extremo vem de Deus. Nem o culto ao corpo, nem o desprezo total, vou me desmantelar, porque afinal de contas isso é vaidade. Não, Paulo disse, gente, vocês têm que ter atenção em todo o ser de vocês. O cuidado com o corpo, práticas espirituais, cuidar da sua mente, todos esses três, é como um tripé, né? Sem um, ele fica caindo. Então, Deus não criou a gente com essas três partes para a gente desprezar algumas delas. Nós temos que entender que saúde divina é eu cuidar do que Deus me deu. Entendem sobre isso? Então, o exercício físico tem o seu lugar, o jejum e a oração tem o seu lugar, leitura de bons livros e preparar nossa mente, treinar o cérebro fazendo boas leituras e estudando tem o seu lugar. Então, corpo, alma e espírito tem que ser mantido íntegro. Íntegro significa inteiro. E falar de saúde divina é falar de saúde preventiva. Sabe, irmãos? Eu estava fazendo uma pesquisa na revista Boa Forma, uma matéria que saiu esse ano. Eu não sei se foi abril ou maio, eu não anotei aqui, eu acho que foi abril desse ano, 2022. Saiu uma matéria bem interessante falando que no final do século XX, né, para cá, de onde a gente está hoje, a mentalidade dentro do meio médico, ela está sendo mudada, professor Valdes. A medicina, ela sempre foi, desde que foi criada, a medicina curativa. O que é a medicina curativa? É aquela pessoa que adoece, procura um médico, ele passa o remédio e ela fica boa. Mas a medicina preventiva, que é uma mentalidade relativamente nova, ela visa o seguinte: vamos investigar qual é a causa dessa dor de cabeça. Eu não vou só te passar um remédio, senta aqui. A gente vai fazer agora um trabalho preventivo, global, para que a sua saúde se estabeleça. E que o seu estilo de vida mude a questão dessa enfermidade frequente. Então, o que a medicina preventiva ela faz? Ela vai cuidar da nutrição, ela vai cuidar da atividade física, ela vai cuidar da saúde mental. Inclusive a saúde mental, a Bíblia trata disso há milhares de anos. Isso é novo agora para nós, mas há centenas de anos, irmãos, a Bíblia fala de saúde mental. Saúde mental é tão importante quanto saúde do corpo. Porque não adianta um corpo em plena forma e a mente destruída.
ansiosa, depressiva. Existem enfermidades mentais, sim. E elas têm que ser faladas na igreja, sim. Porque elas são tão do diabo quanto uma perna quebrada, um coração ruim, uma pressão alta. Sabe, irmãos? Então, a gente está vendo que Paulo, pelo Espírito, disse, gente, cuida de vocês. Vocês têm que cuidar. Irmão, se tem uma coisa que não dá para terceirizar, é cuidado com o corpo. Como aquele rapaz que fez um vídeo. Eu contratei um rapaz para caminhar por mim. Ele caminha direitinho. É uma piada. O amor me mostrou, eu ri demais. Gente, ele caminha bem demais. Olha, mas ele caminha muito. Ele malha muito bem, mas eu estou aqui na minha rede. É piada, claro. Mas tem muita gente pensando que é assim. E não é. Então, essa mentalidade de prevenção, ela tem que ser instalada em mim, em cada um aqui. Irmãos, vamos colocar um exemplo agora na vida financeira. Vou fazer perguntas e vocês respondem. O que é melhor? Um milagre financeiro ou estabilidade financeira? Quantos sabem que milagres financeiros, eles são coisas que Deus move na nossa vida e são bênção? É bênção um milagre financeiro? A gente está no sufoco, Deus usa alguém, usa alguma coisa e tira a gente daquela dívida, a gente limpa o nome, a gente avança sem dívida. Oh, glória! Chega a pele e melhora, né? Porque boleto atrasado é a treva. Mas, irmãos, quem entende que quando nós aprendemos a administrar dinheiro e viver uma vida saudável financeiramente, é muito melhor? É ou não é? Então, a saúde financeira preventiva é eu sentar, ver quanto eu ganho e saber quanto eu posso gastar. Só isso. O mesmo paralelo a gente traz para a saúde. Se eu posso, de repente, desfrutar de uma cura, quem aqui já recebeu uma cura, um milagre? Eu já recebi curas do Senhor, fui curada de enfermidade. É maravilhoso ser curado. Mas quantos entendem que andar em saúde é melhor? E nesse mês de novembro, o Senhor quer chamar a nossa atenção para andar em saúde. O que a gente pode fazer, irmãos, para ter qualidade de vida, para não ir para a urgência? E se a gente for, tem Deus para curar, entenda. Mas existem coisas tão simples que a gente pode fazer. E talvez a gente não esteja fazendo, que podem nos dar uma qualidade de vida sem que a gente precise adoecer. Ou a Bíblia está falando coisa que não é verdade. Não, a Bíblia fala a verdade. Ele levou as nossas doenças. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é direito legal andar em saúde. Se eventualmente uma enfermidade chegar, a gente tem a palavra. Mas, irmão, se eu posso, pela palavra, aprender a andar em saúde, isso é muito melhor. Uma enfermidade, ela debilita o nosso corpo, ela tira o nosso dinheiro, ela tira a nossa paz, ela agita a nossa casa. Irmãos, enfermidade é coisa do inferno. Então, o Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção para medicina preventiva, saúde preventiva. O que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida, para viver melhor? Então, eu anotei aqui que a medicina... Eu quero que coloque o primeiro slide, por favor, meninos, se alguém quiser anotar. São 3 pilares que eles estão na medicina preventiva, lá, falava na matéria, e todos eles têm base bíblica, eu vou mostrar para vocês. Veja, a medicina preventiva... Pode apagar a luz, por favor? A medicina preventiva, ela tem 3 pilares dentro dessa nova visão da medicina que eles estão trabalhando agora. A número 1, prevenir doenças. Número 2, promover qualidade de vida. E número 3, garantir longevidade. Quem sabe que todos esses pilares aqui estão dentro da vontade de Deus? Quem aqui acredita que Deus quer que a gente não ande doente, que Deus quer que a gente tenha qualidade de vida e que a gente viva longa vida sobre a terra? Quem crê? Vocês estão aqui, irmãos? Então, essa ideia da medicina preventiva, ela tem base na palavra, irmãos. Ela traz para nós um entendimento de que a responsabilidade nossa de manter o nosso corpo saudável, ela tem que ser praticada. Amém? Então, ele diz aqui, ó, esses 3 pontos, e só para você ver, a palavra fala... que o Senhor diz assim, Ele diz, eu quero saciar vocês. Eu quero que vocês estejam tão fartos de viver. E que vocês tenham uma vida longa sobre a terra. Está lá no Salmo 91, versículo 16. Eu quero dar a vocês uma vida tão longa. E não é uma vida capengando, com muleta, indo de urgência em urgência. Não, é uns veinhos cheios de saúde. É uns veinhos cheios de vigor. Amém, irmãos? E ele diz, olha, eu quero te
saciar, eu quero te dar. Irmãos, quando a idade chega para o crente, é tempo do crente celebrar, porque nova vida está chegando todo dia. Ele disse, eu renovo as forças dos que esperam em mim. Irmãos, idade chegar para crente é oportunidade de ver Deus renovar as suas forças. Eita, que a gente fica mais novo, mais bonito. Olha as suas fotos de 10 anos atrás e olhe hoje. Não sei o que acontece, crente fica mais bonito. Quem aqui está mais lindo nas fotos hoje do que há 10 anos atrás? A minha pessoa. Os que não levantaram a mão estão feinhos ainda, mas Deus faz a obra. Deus vai fazer a obra. Então, minha gente, a gente tem qualidade de vida ao nosso dispor. Isso que a medicina preventiva está trazendo não é novo para o homem. Mas Deus já trazia para nós instruções de qualidade de vida desde o Antigo Testamento. Amém? E eu quero mostrar para vocês aqui. Anote Salmo 91:16 se você quiser. Eu anotei aqui eu quero ler com vocês Isaías. Mesmo Isaías. Isaías 53. A gente citou aqui, mas eu preciso ler. Pode ser que alguém ainda não tenha arriscado na sua Bíblia. Isaías 53. Eu quero ler com vocês o 4 e o 5, por favor. Isaías 53, versículos 4 e 5, tá bom? Chegaram? Pronto, está escrito. Certamente... Eu quero que você pegue uma caneta e puxe aí uma seta, se você quiser. Coloque assim, o que é que essa palavra no hebraico significa? Certamente, sem sombra de dúvida. Fato comprovado. Eu amo essa palavra, certamente. É um fato comprovado que ele tomou sobre ele mesmo todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós... tínhamos ele como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, na verdade, pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E grife esse trecho aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa escritura? Essa escritura é a nossa verdade posicional em Deus. Nós somos curados. E dentro dessa realidade que é nossa... Gente, eu quero tanto me fazer clara aqui hoje de manhã. A gente tem direito à saúde. Eu não estou falando aqui, irmãos, de plano de saúde. Quem tem plano de saúde, quem vai para o SUS, quem tem Unimed. Irmãos, passa disso. Eu estou falando que nós temos direito à saúde divina. Isso não está condicionado a quem tem um plano de saúde e a quem não tem. Pelo amor de Deus, isso está condicionado a quem nasceu de novo. Nós temos saúde divina, é nosso direito. Mas existem, irmãos, eu quero chamar a sua atenção agora, que existem práticas na nossa vida para que essa realidade posicional se torne na nossa vida prática algo manifesto. Amém, minha gente? A gente tem que parar de brincar com a nossa saúde. A gente tem que parar de fingir que a gente não está com sobrepeso. A gente tem que parar de fingir que a gente não precisa de apoio na saúde mental da gente. Irmãos, depois da pandemia, eu estava estudando, lendo sobre isso. O aumento de doenças mentais, de problemas na saúde mental aumentou mais de 700%. Eu nem sei quanto é isso. É muito. Um ano, aquele tempo da pandemia, o pessoal enclausurado, medo do futuro, notícias do tempo. Eu vi crente, irmãos, fraquejando na fé e não estou culpando eles, não. Você imagina o pessoal que não tem Jesus, minha gente? Tem gente que está debilitada até hoje. A pandemia já acabou, coisas já estão acontecendo, mas estão até hoje sofrendo a consequência. Então a gente não pode ignorar isso e falar, não, isso não existe. Sabe, irmãos, a gente tem que ser mais humano e menos religioso. O que a terapia é para a saúde mental, a fisioterapia é para um osso. E por que a gente não demoniza a fisioterapia e demoniza a terapia? Se o meu osso precisa ser reabilitado e um médico vai lá manipular de acordo com o que ele estudou e eu ando bem e fica tudo bem, por que alguém, irmãos, que está com síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, não pode ter a assistência de um terapeuta, de um psicólogo, que estudou para saber os caminhos para tirar aquela pessoa dessa opressão? Irmãos, isso é tão necessário quanto cuidar do osso.
cardiologista, a gente não demoniza, irmãos, um clínico geral, uma ginecologista, um pediatra, mas essa área de saúde mental, graças a Deus, está mudando, mas ainda tem muita ignorância no nosso meio. O médico que está ali mobilizando aquele osso, ele está trabalhando para o seu bem-estar. Tanto quanto o terapeuta que está lá ouvindo o paciente, ele está trabalhando para ele ter qualidade de vida. Irmãos, tem gente cheio de dinheiro, com carro zero, tentando suicídio, a saúde mental detonada. Por fora estão lindos, com roupas de marca, rindo em selfies, mas dentro de casa estão se mutilando, pensando em morrer. E existe uma área da medicina tão maravilhosa chamada psicologia e psiquiatria, que ajuda essas pessoas a se verem como Deus as vê. Esse é um lado da moeda. A terapia, o apoio, o auxílio. Não demonize. Sabe? Tá com problema na coluna. Eu conheço um ortopedista muito bom. A pessoa vai lá. Olha, eu estou com pensamentos de morte. Às vezes vem uns pensamentos, irmã. Eu sinto medo em lugares fechados. Tá repreendido. É o diabo. A gente sabe que é o diabo. Mas, irmão, se aquele irmão não tem fé ainda para declarar e receber a sua cura, a terapia é um caminho, é uma porta que Deus abre. O mesmo deveria valer para quem quebra uma perna. Não, meu filho, creia, seu osso vai ficar bom, só você sentado. Não é assim. 10 sessões, 15, 20 de fisioterapia. Amém. Temos a medicina ao nosso favor. Esse é um lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? É quando nós estamos usando os meios naturais para sairmos daquela enfermidade, mas ao mesmo tempo estamos ensinando a palavra da fé para que aquela pessoa se levante por dentro. Não é só a terapia, porque, irmãos, eu te digo, eu já vi gente que fez fisioterapia com os melhores do estado e recebeu a sua cura num culto na igreja, porque o osso não ficava direito de jeito nenhum. Mas o Deus que criou o osso, colocou o osso no lugar. Esse é o Deus que eu creio. Nós colocamos a medicina como um braço que ajuda, mas o nosso apoio não está na medicina. A nossa fé está no Senhor. Entendem isso, irmãos? A gente não despreza a medicina, mas também não endeusa a medicina, tirando Deus de cena. Não, nós temos um Deus que cura. Quando a medicina diz assim, tudo que eu fiz chegou até aqui. Quem já assistiu o filme do Milagre Impossível? Eu esqueci o nome do filme, que o menino cai no gelo e fica afundado. E aí o médico chega para aquela mãe, né? Ele ficou 3, 4, 5 minutos, um monte de minutos sem respirar. E o médico, o melhor dos Estados Unidos, isso foi filme, história real. O médico, o melhor da época, chegou para a mãe e disse assim, o que eu podia fazer, eu já fiz. Se a senhora tem algum tipo de fé, creia. E ela entrou naquele quarto, Espírito Santo, o Senhor me deu essa criança, o Senhor me deu ele cheio de vida, e cheio de vida ele vai voltar para minha casa. E aquela mulher clamou desesperadamente, irmãos, daquele leito de hospital, e aquela criança ressuscitou. Ela buscou a medicina deu o suporte, mas quem trouxe o milagre foi o Deus da vida. Então nós entendemos a fisioterapia, o cardiologista, a medicina como um todo, como um braço, irmãos, que nos ajuda. Não julga o irmão que está fazendo terapia, ou que está tomando um remédio para controlar sua pressão arterial por um tempo. Eu creio que é por um tempo, que a fé vai chegar, a cura vai se estabelecer. É por tempo contado, irmãos, que crente toma remédio. Se desenvolver a fé, ele larga o remédio um dia desse. Porque a cura, ela vai brotar. Mas até lá, nós somos aquele braço do Senhor para ajudar os nossos irmãos. Você vai sair dessa. Você vai viver bem, em plena saúde. Amém, minha gente? Tem irmãos nossos na nossa igreja, precisando de apoio, de auxílio. Porque as enfermidades mentais, elas não estão estampadas na testa. Tenho ansiedade, sou depressivo. Não está escrito na testa. Está rindo no louvor, chega lindo, serve... Mas por dentro só Deus sabe. E precisam do nosso apoio. Não da nossa crítica. Amém? E... Uau! Tem uma coisa para cuidar da nossa saúde física, corpinho.
essa casa onde a gente mora. Sabe que Coríntios fala que a gente mora nesse corpo? Sabe que esse corpo que você está... Olha para você, esse corpinho aqui que a gente tem, que Deus deu para a gente, esse corpinho glorioso, ele é a nossa casa. Ele não é o nosso eu verdadeiro, ele é a nossa casa. E Deus diz assim, é uma palavra forte agora, ele diz assim: quem destruir o templo do Espírito será destruído. Quem destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Não sei se você entendeu isso. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Irmãos, e ninguém tem mais responsabilidade e autoridade de preservar esse tabernáculo do que eu, que habito nele. Eu não posso terceirizar para o pastor, para os meus filhos, para nenhum de vocês. Eu sou responsável. Então, existem coisas que a gente pode fazer. E Deus está dando um alerta nessa manhã, de que Ele quer que nós tenhamos vida longa. Mas muitos filhos de Deus estão com a vida abreviada por descuido e desatenção ao corpo. Irmãos, nosso corpo, ele fala, ele dá sinais. Nosso corpo, ele fala, ele dá sinais. A gente não tem nem como fingir que não está sentindo, porque a gente está sentindo. Joelho dói, coluna dói. O que será? Tem uma coisa que a medicina preventiva ela indica, que é super básico, fácil, de graça. Quem aqui quer saber como manter a saúde, o sono, melhorar a autoestima, melhorar o batimento do coração, diminuir diabetes, diminuir pressão arterial, minha gente, ficar com a pele melhor, emagrecer, ficar com o músculo firme, custando R$0 só com 20 minutos. Quem quer saber? Vou dar agora o pulo do gato, recebam de graça, porque eu sou dessa que eu não cobro, eu falo de graça. Então, minha gente, lá vai. Olha isso aqui, ó. Está escrito assim, ó. Melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos. Para quem tem um quadro momentâneo de hipertensão, isso reduz bastante. Fortalece o músculo do coração. Equilibra a pressão arterial. Reduz o nível de colesterol. Reduz o nível de insulina no sangue. Reduz o nível de estresse. Alivia sintomas de depressão e ansiedade. Meu Deus. Melhora a fadiga. Melhora a qualidade do sono. Auxilia na redução de peso e circunferência abdominal. Olha a cinturinha. E diminui, minha gente, diminui também as taxas que deixam o nosso corpo, digamos, enferrujado, que é o cortisol. Tudo isso aqui você recebe como bônus em 20 minutos de caminhada pela manhã. Se você quiser ir no Google, como diz o povo, dá um Google e pesquisa. Benefício da caminhada matinal. Tem que ser pela manhã. Porque à noite seu corpo está com as taxas todas ao contrário. Devido ao desgaste do dia a dia, o estresse, a correria, enfim. Quando você acorda de manhã e por 20 minutos só, é o intervalo do rema, 20 minutos. Você faz uma caminhada, 5 vezes por semana. Aí ele coloca ainda, se você quiser alternar, 3 dias na semana, meia hora. Se você conseguir de segunda a sexta, por exemplo, 20 minutos. Todos esses benefícios, em 4 semanas, um mesinho só, você começa a perceber. Tudo isso. Sem ter que tomar remédio, sem ter que nada. Vai ficando cinturinha, vai ficando linda, pele, sono, disposição sexual, inclusive a libido aumenta. A ginecologista disse, quer minha filha, quer que o negócio fique bom? Caminhe. Eu vou caminhar até o Panamá. Até o Panamá. Chega na fronteira da BR, eu estou lá caminhando para alegrar o meu marido. Então, vamos caminhar, minha gente, vamos caminhar, caminha. Então, minha gente, pressão arterial controlada, açúcar, músculo do coração forte. Minha gente, só 20 minutos de graça. Ah, não, eu não faço atividade física porque eu não tenho dinheiro para ir para a academia. Cai por terra. Ah, desculpa. Ah, eu não tenho tempo, 1 hora e meia. 20 minutos só. Eu tive que uma médica olhar para a minha cara um dia desse e dizer assim, talvez você não entenda nos termos técnicos, eu vou explicar numa linguagem que você entende. Por favor, doutora, porque o que você fala eu não entendo muito. Ela disse assim, se você não começar a fazer atividade física, você vai enferrujar. Ui. Ferrugem eu entendi.
Ela imagina uma porta, cada vez que abre, rangendo. São as suas articulações. Eu me imaginei uma porta do Castelo Fantasma, eu todas as juntas. Ela, para ontem, coloque o seu corpo em movimento. Irmãos, eu fiz isso. Eu estou descendo para caminhar, minha gente, ainda estou correndo. Que agora eu quero correr. A pessoa já está ficando soberba, eu quero correr. Estou lá na minha 30, 40 minutos. Volto, irmãos, o pó da bagaceira do arroz. Volto sem força nem para dar um glória. Porque é puxado para quem está enferrujado. Mas depois que desenferruja, ô glória. Parece que flui. Dor na coluna, foi embora. Dor nas juntas, sumiu. Sono, meu pai, não preciso nem mais de chá de camomila. Coisa boa está se transformando na minha vida. Respiração, muito melhor. Meu pulmão, ele estava, irmãos, com a capacidade reduzida. E eu não sabia. Cansando. E ela disse, seu pulmão não tem nenhuma enfermidade. É ferrugem. Quase que eu bebi um óleo daquele de Singer. Tô pior que a porta do Castelo Fantasma, Carol. E aí, minha gente, entra nessa aventura de caminhar e pasmem, senhoras e senhores, anote isso para toda a posteridade ouvir. Tudo que esse homem de Deus falava. Minha filha, depois que você começar, você vai tomar gosto e não vai ficar mais ruim, tão ruim. Você vai até gostar, seu corpo vai sentir falta. E eu, meu Deus, que essa profecia pegue em mim. Irmãos, pegou. Pense que a pessoa acorda, deixa já a roupinha no pé da cama, o tênis. Porque, irmão, se eu não ver a obra, eu não creio. Eu ainda estou nesse nível. Tá, coloco lá minha blusa comprida, né? E eu vou caminhar, minha gente. Eu vou caminhar. Caminho, minha gente. Corro, caminho e corro. Caminho e corro. Desfiz, meu Deus, parece que já... Será que já deu tempo? Deixa o celular, deixa o relógio. Irmãos, eu saio sem nada. Sabe que a higiene mental que uma caminhada faz, remédios para dormir não conseguem fazer. A médica me disse isso. Sua mente volta livre, limpa. Você vai andando, vai... Agora, irmãos, eu caminho no lugar que o povo me acha. Professora, a paz, é isso aí, corra. Eu não consegui uma peruca loira na OLX, que eu quero sair disfarçada, não sou eu. Aí boto uma blusa do Rema e saio. Também a pessoa quer ser reconhecida, né? Eu tenho que colocar a blusa, nem sei. Caminhada, 20 minutos, de graça. Cada acelerada que o seu coração dá quando você corre, seu músculo está se fortalecendo. Esse aqui a gente consegue levantando peso. Esse aqui é caminhando. Cada batida que ele dá, o vaso dilata. O sangue flui. Cortisol vai embora. Mau humor, depressão, insônia, vai embora. Minha gente, Deus criou a gente para movimentar. Meu Deus, eu entendi isso, irmãos, com quase 50 anos. Antes tarde do que never, mas entendi. Amém? Bota aí, DJ. Saúde emocional agora, para a gente encerrar. Vamos caminhar, minha gente. Aleluia. Os meninos da mídia estão assim, ó, botando o slide caminhando. Esses meninos são palhaços. Ó, saúde mental na Bíblia. E a Bíblia fala de saúde mental? Só fala. Aqui são só amostras bem pequenas. Eu encontrei mais de 20 versículos. Claro que a gente não tem tempo de ver. Mas vamos lá para os Salmos. Olha que salmo incrível esse, gente. Salmos. Imagina a pessoa falar de caminhar sem caminhar. Eu ia ser uma fake news. Eu não gosto de fake news. Ainda bem que Deus é tão lindo, Ele esperou eu caminhar para depois falar para o pastor que era saúde divina. Obrigada a Deus pelo livramento da vergonha que eu não passei. Salmos 94. Minha gente, Deus é lindo. Aleluia, glórias. Vamos ler. Salmo 94, 19. Fala assim, ó. Nossa, eu quero que coloque ele. Eu pus aqui a versão... Tem a versão que... Pode deixar. Eu quero ler, por favor, na NVI. Pode deixar aqui. Que foi muito maravilhosa. Eu li todas, mas essa ficou tão clara. Ela diz assim, ó. Deixa eu ler primeiro na minha, né, na Revista Corrigida. Nos muitos cuidados que dentro de mim, eles se multiplicam. As suas
consolações alegram a minha alma. Olha o que a NTLH fala. Gente, isso aqui está falando disso aqui, ó. Quando a ansiedade me dominava dentro do meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. Isso aqui é ansiedade. Essa versão é incrível. Quando a ansiedade, ela já quase me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, a ansiedade, ela é nada mais do que uma preocupação com o que vai acontecer. É muito simplista essa definição, bem pequena. Eu não sou da área, mas eu sei que se tem alguém aqui, tem a Rejane, tem a Aleph que está lá em cima, que está quase formando. Ansiedade é muito mais do que isso, mas ansiedade é uma expectativa ruim do futuro. É uma expectativa que algo ruim vai acontecer. Não, não vai dar certo. Vai acontecer. Sabe sintomas de ansiedade? Roer unhas. Pessoas que roem a unha. Ah, fulana rói unha, parece criança, parece adolescente. Isso é um sintoma. Também. Mas essa questão de roer as unhas é um sintoma para tentar aliviar o estresse que a ansiedade causa. As pessoas buscam refúgio nisso. Gente, eu achei incrível a conferência de homens e mulheres desse ano. Clícia Galdart, ela é esposa de um dos diretores da sede do ministério. Ela foi muito corajosa de falar sobre saúde mental numa conferência de mulheres. Sabe qual foi o tema que ela trouxe? Mulheres, não estou falando de crianças e adolescentes, mulheres que se mutilam por causa de ansiedade. Se cortam com giletes, com canivetes. Ela colocou fotos nos slides de cortes horríveis no corpo de mulheres adultas, que não sabem como lidar com a dor. Então elas se cortam no intuito de que aquela dor amenize a dor da alma. E esse salmo fala de dor na alma, de uma ansiedade que chegou a um limite que ele não estava quase aguentando aqui. Ele disse, Senhor, ele disse, a ansiedade, ela já está me dominando, eu não estou mais tendo controle dos meus pensamentos. E aí ele chega e diz, mas o teu consolo. Quem está vivendo, irmãos, quadro de doenças mentais, enfermidades da alma, não precisa de crítica, precisa de consolo. Eu sei porque eu sei que tem gente aqui recebendo profundamente dessa parte dessa palavra. Ele disse, Senhor, quando eu estava numa crise de ansiedade, a gente pode parafrasear assim, o Senhor veio, me consolou primeiro, me abraçou, e no abraço do Senhor, teve alívio para aquele sintoma. E ele pôde sair daquilo. Então nós precisamos abraçar mais, consolar mais, edificar mais e criticar menos. A gente consegue ver um osso quebrado, mas a gente não consegue ver alguém que está sofrendo com ataques do diabo na sua mente, na sua alma. E a Escritura, a palavra do Senhor diz que nele, se você está aqui vivendo um quadro parecido ou conhece alguém que viva isso, irmãos, entregue essa Escritura. Na verdade, esse slide aqui, ele tem uma receita bíblica para como contornar, como curar, como enfrentar crises de pânico, de ansiedade. Ele disse, o Senhor trouxe alívio para a minha alma. Então o Senhor é aquele que acolhe o aflito, aquele que está com crise. A gente atende irmãos e irmãs, pessoas, irmãos, maduros na fé, até obreiros, que sofrem ataques na alma. Você vê na igreja, você não diz, mas estão sofrendo. Mas a palavra de Deus está chegando, junto com a terapia, com outras formas de auxílio. E esses irmãos estão se levantando para a glória de Deus. E tudo que o diabo projetou para eles não vai prevalecer. Porque o Senhor está fortalecendo essa área da vida deles. Amém, meus queridos? A outra escritura é Provérbios. Eu quero que você vá lá. É a penúltima escritura, a gente vai terminar com Filipenses. Provérbios capítulo 17. Eu sinto, sabe, irmãos, o desejo no meu coração. Na verdade, acho que a inclinação, não sei bem a palavra, de ministrar sobre esse tema. Veio isso no meu espírito, Lu, esses dias, muito forte. De ensinar sobre essa área. Tirar irmãos da condenação e da ignorância.
Mostrar para eles que tudo tem cura. Irmãos, coração tem cura, osso tem cura, a mente tem cura. Tem cura para todas as áreas da nossa vida. Amém? E Provérbios fala aqui, ó. Provérbios 17, 22. Olha uma outra escritura aqui. Eu queria que vocês colocassem na King James, por favor. Foi a versão que eu separei aqui. Na minha diz assim: o coração alegre, ele é um remédio muito bom. Mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Eu queria que eles colocassem na King James, trouxe bem claro. Então, a Bíblia está fazendo um paralelo aqui. Se a alma não está bem, o nosso corpo sofre. Veja, o coração bem disposto, ele é um remédio de grande eficácia. Mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. A Bíblia fala sobre depressão. Isso é depressão. A Bíblia fala sobre ansiedade, a Bíblia fala sobre depressão. Isso há centenas de anos, irmãos, atrás. Hoje a medicina preventiva está com um olhar voltado para a saúde mental. Mas a Bíblia já trazia para nós, olha, esse relato de que quando a depressão está instalada, o vigor... Irmãos, pessoas depressivas não têm vontade de fazer as coisas mais simples. Tomar banho, comer, se levantar da cama. Cuidar das atividades da casa, cuidar dos filhos. Irmãos, depressão é uma enfermidade séria. Mas o que eu quero trazer aqui? Eu quero engrandecer a depressão? Não, eu só estou dizendo que a depressão, ela é um fato, ela é real. Mas a palavra de Deus já tem cura para isso também. Olha a cura para a depressão, um coração bem disposto. A minha versão diz que o coração alegre. Minha gente, quando a gente cantar a música do Eliezer, que diz a parte do ha, 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 veja que besta ficar fazendo ha, ha, ha. É fé. Sabe que besta é quem não faz? Ah. Desculpa, foi sem querer, querendo. Eu vou ficar ha, ha, ha. Vai, você vai ficar ha, ha, ha. Sabe por quê? Porque a alegria, ela é remédio contra a depressão. Mas eu não estou com vontade de rir. Quem disse, irmãos, que eu levanto as mãos aqui e adoro quando eu quero? Muitas vezes é sem vontade. Mas eu decidi colocar os meus membros a serviço do Senhor. Eu levanto as minhas mãos, sim. Eu vou dizer ha, 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 sim. Porque pensamentos chegam para mim e chegam para você. Mas a Bíblia disse aqui, olha, que o coração bem disposto, alegre. Minha gente, vocês estão lendo isso aqui? É remédio. Quem quer tomar remédio aqui de graça? É ha, ha, ha. É alegria. A gente cantou há pouco que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu acho que a igreja cristã ainda não entendeu esse versículo. Alegria é força. Minha gente, diante das notícias piores que eu recebi na minha vida, a alegria foi a minha força para não enlouquecer. A alegria blindou a minha mente. Eu não vou ficar doida. Eu não vou perder a minha fé. Eu não vou recuar. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou dizer que acabou. Porque o Senhor está no comando da minha vida. E eu comecei, irmãos, a celebrar. A lágrima descendo. Era rindo de alegria, não era rindo de fé. E muitas vezes rindo de desespero. Como é rir de desespero? Só crente entende. É a dor, é a dívida, é a notícia ali esmagando em você. A alegria do Senhor é minha força. E a Bíblia diz, irmãos, que para depressão, quando os sintomas tentarem voltar, essa é para quem já foi curado e o diabo tentou oprimir. Sabe que ele vai voltar com os mesmos enganos? Essa palavra veio agora. Sintomas de ansiedade, síndromes do pânico, depressão, eles tentam voltar. Mas se você estiver cheio da alegria do Senhor, com a perna que ele veio, ele volta. Não se instaura mais na sua... Não tenha medo mais daquele leito. Não tenha medo mais daquele quadro que você viveu. O diabo está lançando medo. Irmão, sabe que medo é fruto da mentira? Isso veio agora. Medo é fruto da mentira. Da mentira do diabo que diz que você vai adoecer de novo. Que os sintomas estão voltando. Que você vai voltar para aquela cama. Que você não vai ver seus filhos criados. É mentira. É mentira. Porque o Deus que te levantou uma vez daquele leito, Ele te sustenta em pé até a volta dEle. Pega essa declaração e diga: o Deus que me levantou daquele leito me manterá de pé até a sua volta.
O Deus que curou o meu coração, o meu rim, o meu fígado, o meu osso, Ele é o mesmo Deus que mantém a minha mente sarada, alerta às verdades que Ele diz, não às mentiras que o diabo fala. Amém? Para encerrar, Filipenses. Oh, glória, vocês estão recebendo, minha gente? Essas 57 mil pessoas que estão aqui, essa multidão de milhares e milhares. Oh, glória. Seu Miguel, ele se animou por 10 mil. Seu Julião por 5 mil, juntando os dois dá 15 mil. Eu chamo o senhor de Julião. É Julião? Porque eu chamei um irmão de Alex Meses. Ele disse, pastora, meu nome é Marques. Que negócio estranho, Senhor. Filipenses 4. Essa escritura também, poxa vida, ela acaba com o diabo. Filipenses 4, minha gente, 6 e 7. Olha aqui falando sobre ansiedade, no Novo Testamento. Não andem ansiosos por coisa nenhuma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o resultado dessa vida de oração vai ser a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ela tem o poder de guardar o seu coração, de guardar a sua mente em Cristo Jesus. A gente tem uma irmã aqui na igreja, que ela estava quase perdendo a visão. Irmãos, eu sei porque nós acompanhamos ela na consulta. Ela estava quase perdendo uma visão de um dos olhos. Irmãos, ao redor da bolinha preta do olho, estava como se fosse rachando, como se fosse rachando mesmo, com estriazinhas. Ela mostrou no exame, porque ela não tomava água. A médica disse, o remédio para você vai ser 2,5 litros a 3 de água por dia. Sua córnea está secando por falta de água. Jairo agora deu um gole de água na garrafa dele. Toma água, meu filho, para você enxergar. A palavra de Deus, um remédio infalível. Eu peço que você saia daqui nessa manhã com esse livro hoje. Esse livro, irmãos, ele é tão extraordinário. Ele é R$10. Minha gente, o que são R$10? Ele traz um ensinamento tão profundo, tão fininho, mas ele é tão profundo. Sobre que a palavra de Deus é o nosso remédio. Isso aqui, irmãos, é medicina preventiva. Sabe o que eu faço de manhã todos os dias? Vou te ensinar. Antes de eu descer da cama, depois que eu faço todas as orações que eu tenho que fazer, eu coloco a mão no meu corpo, eu mesma. Eu declaro Romanos 8:11, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Sabe o que diz Romanos 8:11? O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, vivifica o nosso corpo mortal. Eu declaro, Pai, cada célula do meu corpo vivificado. Os anos passarão e eu ficarei mais jovem com mais vigor. Esse problema, a razão, irmãos, o segredo da minha beleza eu contei agora. Amém? 7 coisas que você precisa saber sobre cura divina, do irmão Reagan também, é muito bom também. Esse aqui, Jesus, aquele que cura, de W. Kenyon. Ele mostra, irmãos, milagres que Jesus fez, as curas que Jesus fez, mas ele também ensina como se posicionar na palavra para evitar que o diabo traga o lixo dele para a nossa vida. E esse último aqui, a unção da cura. Eita glória! Essa unção de cura aqui, ela já está dentro de cada um de nós aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. Irmãos, no dia que se chama hoje, enquanto você está aqui, em pleno vigor, faculdades mentais, ok, mobilidade, faz alguma coisa para se manter assim. Por você, pelo Senhor, pelos seus filhos, os que são pais, aqueles que têm chamado, pelas vidas que você vai alcançar. Eu e o pastor, irmãos, temos um grande ministério. Eu creio, por isso eu falo. Vamos alcançar multidões e nações. Mas para isso, nós dois precisamos estar com saúde, em vigor. Estamos fazendo a nossa parte. E o Senhor tem feito a dele. Amém? Acabou.